Sejam bem-vindos a esse seminário. Fui desafiado a explicar aos alunos que acabaram de entrar na universidade todo o eletromagnetismo em menos de uma hora. Eu aceitei esse desafio. Não sei se fiz um bom trabalho e talvez você possa me dar algum feedback. Mas aqui está a minha tentativa de explicar todo o eletromagnetismo no nível do primeiro ano de graduação. Você ainda não viu todo o ferramental matemático e todos os conceitos. Parece que será uma tarefa difícil. Então, o que eu tentei fazer foi mostrar tudo isso através de figuras e animações, e não pela matemática. Eu coloquei algumas equações, mas não para entendimento, apenas porque você pode ficar curioso para saber como são algumas dessas equações. No entanto, vou dar todas as explicações através de figuras e animações. Eu chamo esse seminário de O Incrível Mundo do Eletromagnetismo, porque eu adoro eletromagnetismo e acho que é a coisa mais próxima de mágica que nós temos na ciência. Se você quer aprender mais sobre eletromagnetismo, computação, eletromagnetismo computacional, desenvolvimento de carreira profissional, conselhos sobre carreira profissional e outras coisas, dê uma olhada no meu site, impossible.net. Especialmente se você quer aprender da mesma forma visual que estamos fazendo aqui. Espero que você goste. Assim foi como eu organizei esse curso. Primeiro, falaremos de campos eletromagnéticos e das equações que os descrevem, as chamadas equações de Maxwell. Na sequência, vamos falar das propriedades eletromagnéticas dos materiais. E posteriormente falaremos sobre ondas eletromagnéticas. Com esse conhecimento, estaremos aptos para falar sobre várias outras coisas. Vamos falar sobre como ondas refletem e refratam, onde refração é o desvio de direção de uma onda em uma interface. Vamos falar de uma coisa chamada grade de difração. Vamos falar também sobre guias de ondas. Vamos falar sobre filtros, onde podemos remover algumas frequências e deixar passar outras. E vamos falar sobre antenas. Então, vamos começar? Campos eletromagnéticos e equações de Maxwell. Bom, essas são as 4 equações de Maxwell. Este é um ótimo ponto para começarmos nossa conversa. Supostamente, essas 4 equações descrevem todos os fenômenos do eletromagnetismo clássico. Explicam por que nós nos vemos no espelho, por que vemos o arco-íris e coisas desse tipo. Agora, apenas olhando para essas equações, não é óbvio como elas explicam esses fenômenos. Mas não se preocupe, você não precisa estudar essas equações ou entendê-las. Elas são mostradas aqui apenas para que você tenha noção do que esperar caso você decida estudar eletromagnetismo. Então vamos começar. Primeiramente, discutimos os termos que estão nessas equações. Em seguida, vamos descrever as equações como um todo. Nas equações de Maxwell, pode parecer estranho, mas temos 2 termos diferentes para campo elétrico, E e D. E eu admito que por muitos anos eu mesmo não entendia realmente a diferença entre E e D. Mas achava que isso deveria ser tão simples que eu tinha vergonha de perguntar. E eu nunca perguntei. Muitos anos depois, quando finalmente eu descobri qual era a diferença entre E e D, um outro nível de compreensão do eletromagnetismo se abriu para mim. E eu gosto de usar isso como um exemplo para os alunos. Se você tiver uma pergunta que você acha boba e você tem vergonha de perguntar, pergunte, porque isso realmente pode atrapalhar o seu desempenho. De qualquer forma, aqui vai uma explicação rápida sobre a diferença entre E e D. Existem 2 formas que podemos ter energia elétrica. Na primeira, podemos ter energia elétrica no próprio campo elétrico. Nós sabemos disso porque temos ondas eletromagnéticas propagando no espaço sideral. E nós sabemos que elas podem fornecer energia. Como não há matéria no espaço sideral, tende a haver energia no próprio campo. Nós vamos chamar isso de intensidade de campo elétrico e daremos a ela a unidade de volts por metro. Esse é o termo mais associado à tensão elétrica e também à força que os campos elétricos exercem sobre a matéria. A segunda forma de energia elétrica é a energia elétrica que pode ser armazenada dentro da matéria. Imagine que aplicamos uma tensão elétrica através de um bloco de material dielétrico. Essa tensão cria um campo elétrico e esse campo elétrico exerce uma força nas cargas dentro do material. E isso irá empurrar os elétrons para uma direção
e os núcleos do átomo para outra direção. E não vamos empurrar com muita força para não arrancar os elétrons. Mas o que acaba acontecendo é que alongamos as órbitas desses elétrons e é como um sistema massa-mola. Os elétrons querem voltar à sua posição original e é assim que se armazena energia em escala atômica, na forma de cargas deslocadas. Quando o material tem uma nuvem desses elétrons deslocados, o chamamos de polarizado e podemos dar a ele um vetor P. É um vetor porque o alongamento tem uma direção e uma magnitude. Vamos definir a sua unidade como coulombs por metro quadrado. Coulomb é uma unidade de carga elétrica. O termo de campo elétrico D é o termo de campo elétrico que inclui ambas as formas de energia. A energia que existe no próprio campo elétrico e a energia elétrica que podemos armazenar na matéria. Esse termo tem a mesma unidade que a polarização do material, coulombs por metro quadrado. Mas a intensidade do campo elétrico não tem essa mesma unidade. Então temos que multiplicá-lo por essa constante, que chamamos de permissividade elétrica do espaço livre. E é isso que dá essa energia elétrica no espaço livre a mesma unidade como se fosse uma carga deslocada, permitindo somar os termos E e P para obter o termo D. Aqui se abre um novo conjunto completo de ciência e coisas incríveis que podemos entender quando começamos a estudar a polarização dos materiais. Mas, infelizmente, não consigo cobrir tudo isso nessa apresentação. De forma semelhante ao campo elétrico, há dois termos de campo magnético nas equações de Maxwell. Isso porque há duas maneiras de termos energia magnética. Para a primeira, sabemos que há energia no próprio campo. Chamam isso de intensidade do campo magnético. Vamos escrevê-la com um H e ter a unidade de ampere por metro. Ampere é uma unidade para a corrente elétrica, então esse campo magnético está intimamente associado à corrente elétrica. Também podemos armazenar energia magnética em escala atômica. Quando algo está armazenando energia magnética na escala atômica, o chamamos de magnetizado. Então, escrevemos isso como um vetor chamado magnetização do material, e tem a unidade de Weber por metro quadrado. Agora, não existe uma carga magnética como existe uma carga elétrica. Mas se houvesse uma carga magnética, ela teria unidade de Weber. Na escala atômica, as órbitas dos elétrons formam um padrão similar ao de uma rosca. E sempre que temos carga girando desta forma, aprenderemos isso um pouco mais tarde nas equações de Maxwell, haverá um campo magnético induzido no centro desta rotação. E é isso que eu estou indicando através dessas setas vermelhas. Em condições normais, estas setas estão orientadas aleatoriamente. Mas se aplicarmos um campo magnético H, elas tendem a se alinhar a esse campo. Agora, elas querem voltar para sua posição original. E então podemos utilizar novamente o modelo de massa-mola e estaremos armazenando energia magnética em escala atômica. O campo magnético B é o termo que inclui ambas as formas de energia magnéticas. A energia no próprio campo e a energia armazenada na matéria, na forma desses dipolos magnéticos deslocados. Ele é chamado de densidade de fluxo magnético e lhe damos a mesma unidade que a magnetização, Weber por metro quadrado. Agora, a intensidade do campo magnético H não tem essa unidade. Então temos que multiplicá-la pelo que chamamos de permeabilidade do espaço livre, para obter a mesma unidade da energia armazenada como de polos magnéticos inclinados. Há também um termo J nas equações de Maxwell. Ele é a densidade de corrente elétrica. Se houver eletricidade fluindo por este fio, chamaremos a quantidade total de fluxo elétrico de corrente e escreveremos como I. Mas, na verdade, o fluxo de cargas é distribuído uniformemente por todo o condutor. Então, faz sentido que possamos falar sobre algum tipo de corrente distribuída. E daí a chamamos de densidade de corrente. E tem unidades de ampere por metro quadrado. E, essencialmente, se você somar tudo isso, obteremos a corrente total.
E é isso que essa equação estranha nos diz. Lembre-se que eu estou apenas colocando as equações por curiosidade, para que você possa ver como são as equações no fascinante mundo do eletromagnetismo. Mas você não precisa entender as equações para entender do que eu estou falando aqui. Então, pessoal, esta é a densidade de corrente elétrica. E o último termo que falaremos é a densidade de carga volumétrica. Pense agora nas cargas como uma nuvem. É isso que eu estou mostrando aqui à direita. Uma nuvem com distribuição irregular, onde a região com vermelho mais intenso é onde temos mais cargas. As cargas estão espalhadas de forma irregular dentro do volume, com áreas de maior e de menor concentração. Então faz sentido em se falar sobre densidade de carga. E novamente, seguindo o raciocínio anterior, se somarmos todas as cargas dentro deste volume, obteremos a carga total Q. E aqui está uma outra equação bonitinha que nos diz que a carga total Q é a soma por volume da densidade de carga. Estamos finalmente prontos para entrar nas equações de Maxwell. Não sei se há uma ordem específica para elas, mas esta é a primeira que discutiremos, e ela se chama Lei de Gauss para campos elétricos. Se temos uma carga, digamos uma carga positiva, as linhas de campo elétrico irão emergir dela em linhas retas, parecendo um porco-espinho, um ouriço do mar, ou alguma coisa parecida. Agora, se eu tornar essa carga mais forte, com maior intensidade, veremos mais linhas de campo, uma densidade maior de linhas de campo. E quando essas linhas de campo emergem de um ponto, isso é chamado de divergência. Essas linhas parecem divergir de onde a carga está. E isso é exatamente o que a primeira das equações de Maxwell nos diz. Essa aqui é uma simbologia de cálculo vetorial, e o que isso está fazendo aqui é calcular a divergência do fluxo elétrico. Está dizendo que, se o fluxo elétrico está divergindo de um ponto em particular, deve haver uma carga ali. E essa é a primeira equação de Maxwell. E faz sentido que, se de alguma forma somarmos todas essas linhas de campo, podemos calcular quanto de carga elétrica estava lá. Então, essa equação funciona nos dois sentidos. Bom, essa é a lei de Gauss para campos elétricos. Agora, temos a lei de Gauss para campos magnéticos. Mas aqui chegamos a uma conclusão diferente. Como não existe cargas magnéticas ou monopolos magnéticos, então, se calcularmos a divergência do fluxo magnético, isso tem que ser igual a zero. Agora, uma vez que não há divergência do fluxo magnético, isso significa que os campos magnéticos não podem começar e não podem terminar. Ou seja, não tem início e nem fim. Mas mesmo assim eles existem. Então a única maneira disso ser possível é se os campos magnéticos formarem curvas fechadas, ou loops. Dessa forma, eles não têm começo e nem fim, e podem existir. E isso é exatamente o que essa equação descreve. Os campos magnéticos só podem formar loops, e a razão fundamental é porque não existe carga magnética. Agora vamos falar da lei de Faraday. E aqui estão mais alguns símbolos matemáticos estranhos, que não temos que entender totalmente. Parece semelhante ao que foi feito para a divergência, mas ao invés de um ponto, nós temos uma cruz aqui. Isso é chamado de produto vetorial. E isso está fazendo é calcular algo chamado rotacional, que é a tendência do campo elétrico em circular em torno de algum eixo. Então, essa circulação é igual a isso. Esse símbolo d sobre dt significa o quanto de fluxo magnético está se mudando ao longo do tempo t. Então, se o campo magnético está variando com o tempo, isso vai gerar um campo elétrico, que vai circular ao seu redor. E também funciona ao contrário, que se de alguma forma pudermos criar um campo elétrico circulante, isso irá gerar um campo magnético através do eixo dessa circulação. E é isso que estamos vendo à esquerda. O campo elétrico é mostrado em azul e o campo magnético B em vermelho. Podemos ver que se B está aumentando a uma taxa constante, obtemos um campo elétrico constante.
Ao passo que, quando a mudança acelera, obtemos um campo elétrico variante. E quanto mais rápido o campo muda, mais forte é o campo elétrico que ele induz. Mas a coisa a se lembrar é que campos elétricos variantes no tempo circulam ao redor de campos magnéticos variantes no tempo. Aqui está uma lei muito semelhante, e ela é chamada de lei de Ampère. Então temos o rotacional do campo magnético H, semelhante ao último slide. Então estamos calculando a tendência da intensidade do campo magnético de circular em torno de algum eixo. E o que esta equação está dizendo é que se houver um campo magnético circulando em torno de algum eixo, tende a haver uma corrente elétrica, ou um fluxo elétrico que varia no tempo, ou uma combinação de ambos. E eu estou ilustrando ambas separadamente abaixo. Podemos ter uma corrente elétrica, e o campo magnético é simplesmente proporcional à corrente, nada aqui tem que variar com o tempo. Podemos ter uma corrente elétrica constante e teremos um campo magnético ao redor dela. Agora, curiosamente, se tentássemos fazer ao contrário, isso não funcionaria. Na verdade, precisamos variar o campo magnético em relação ao tempo para obter uma corrente elétrica. Se olharmos para o outro termo aqui, se tivermos um fluxo elétrico, teremos um campo magnético circulando em torno dele, quando o campo elétrico estiver variando. E quanto mais rapidamente ele estiver variando, mais forte será o campo magnético. E isso é reversível. Podemos começar com um campo elétrico, que induzirá um campo magnético circulante. Ou, se de alguma forma pudermos criar um campo magnético circulante, obteremos um campo elétrico que varia no tempo, através do eixo desta circulação. Então, a principal conclusão aqui é que campos magnéticos circulam em torno de correntes e também de campos elétricos que variam no tempo. Então é isso. Percorremos todas as 4 equações de Maxwell e, nesse sentido, elas são bastante simples. A primeira equação diz que os campos elétricos divergem de cargas. A segunda diz que campos magnéticos não podem divergir, então eles têm de formar curvas fechadas. A lei de Faraday diz que haverá um campo elétrico circulando em torno de campos magnéticos. E a lei de Ampère diz que teremos um campo magnético circulando em torno de campos elétricos, ou de correntes. Agora observe que nenhuma dessas equações se chama equação de Maxwell. Elas são chamadas de equações de Maxwell quando estão em conjunto, mas outros cientistas inventaram essas leis. Agora, a lei de Ampère foi criada por Ampère, mas o que o Maxwell fez foi adicionar esse termo, que é chamado de corrente de deslocamento. Não era conhecido na época que um campo elétrico variante no tempo poderia induzir um campo magnético circulante. Então Maxwell adicionou esse termo, e isso unificou as equações eletromagnéticas, o que o levou a derivar uma equação de onda a partir da qual ele pôde prever a velocidade da luz analiticamente. É claro que a velocidade da luz já havia sido medida antes disso, mas agora havia uma fundamentação matemática para obter a velocidade da luz. E Maxwell unificou todos esses conceitos. E é por isso que o grupo de equações é chamado de equações de Maxwell, mesmo que ele não seja responsável por criar nenhuma delas. Propriedades eletromagnéticas dos materiais. Começaremos essa conversa examinando novamente as equações de Maxwell. Deixe-me fazer uma pergunta. Onde estão as propriedades dos materiais nessas equações? Isso é bastante estranho. E, de fato, as equações de Maxwell não nos dizem diretamente como os campos interagem com a matéria. As equações de Maxwell são mais sobre o que induz os campos elétricos, como os obtemos, certo? Campos elétricos que variam com o tempo nos dão campos magnéticos que variam com o tempo e vice-versa. Ou as cargas criam campos elétricos divergentes delas, mas eles não nos dizem como os campos interagem com os materiais. E se alguma vez você estiver conversando com um expert em eletromagnetismo, você provavelmente pode ganhar uma aposta dizendo: "Ei, as equações de Maxwell não nos dizem como os campos interagem com os materiais." A pessoa vai pensar que você é louco, mas na verdade não. Não há parâmetros de materiais aqui. Então eu diria que as equações de Maxwell são, na verdade, um conjunto incompleto de equações.
e precisamos de mais informações para analisarmos os problemas do eletromagnetismo. Uma coisa que está faltando é o que chamamos de relações constitutivas. É aqui que as propriedades do material entram. A primeira equação descreve a resposta elétrica dos materiais. Lembre-se que o fluxo elétrico é um termo abrangente que inclui tanto a energia no vácuo quanto a energia elétrica armazenada na matéria. Podemos agrupar isso em uma equação mais simples que apenas relaciona D e E através da variável epsilon. Essa é a letra grega epsilon e é o termo chamado de permissividade, e mede o quão bem o termo pode armazenar energia elétrica. O vácuo não armazena energia elétrica em si, mas a energia armazenada no próprio campo. No entanto, se também houver matéria, podemos ter energia no campo e nas cargas deslocadas dentro da matéria. A permissividade inclui tudo isso em um único número, sendo a capacidade desse meio de armazenar energia elétrica. Então, D e E estão relacionados por meio desse termo epsilon. A segunda das relações constitutivas descreve a resposta magnética dos materiais. E aqui B, que é o termo do campo magnético, que inclui tanto a energia no vácuo quanto a energia magnética armazenada na matéria, se relaciona diretamente com o termo H através dessa constante chamada de permeabilidade, representada pela letra grega μ. A permeabilidade é o quão bem um meio pode armazenar energia magnética. Portanto, o vácuo pode armazenar energia magnética no campo e a matéria pode armazenar energia magnética em termos de dipolos magnéticos inclinados. Essas são as relações constitutivas. Elas descrevem como os campos elétricos e magnéticos interagem com a matéria. E assim, combinadas com as equações de Maxwell, temos uma descrição completa dos campos eletromagnéticos. Mas, infelizmente, a natureza só nos dá materiais com propriedades eletromagnéticas limitadas. Essa permissividade tem sempre que ser maior do que 1, e embora haja certamente casos em que pode haver valores muito mais altos, na prática, e em frequências mais altas, 20 é mais ou menos o valor mais alto que eu já vi, sendo que 10 talvez seja um valor mais realista. Então eu diria que somos bastante limitados para os valores práticos de permissividade e permeabilidade. Mais tarde falaremos de índice de refração, que é o quanto uma onda desacelera em relação à velocidade da luz no vácuo. Então, se o índice de refração for igual a 2, a luz dentro desse material viaja a metade da velocidade da luz no vácuo, e isso é sempre maior ou igual a 1. Porque você não pode ter ondas viajando mais rápido do que a velocidade da luz no vácuo. Isso é um limite fundamental na natureza. E algum dos valores mais altos que eu já vi para índice de refração é 5. Assim, a natureza nos limita aqui também, embora haja alguns exemplos muito raros em que talvez possamos passar desse valor. Então vem esse conceito de metamateriais. Meta é um prefixo grego que significa melhor que, ou além de. E materiais são materiais. Então estamos falando de algo que está além dos materiais comuns. O que é realmente muito legal, porque podemos projetar pequenas estruturas metálicas aqui nos mais variáveis formatos, mas isso se comporta como se eu tivesse uma permeabilidade e uma permissividade efetiva. E, de fato, podemos obter valores realmente extremos e estranhos, e fazer algumas coisas muito legais que simplesmente não podemos fazer com materiais comuns. Então, esta é uma área muito quente no eletromagnetismo. Muitas coisas muito legais estão acontecendo com metamateriais nesses tempos. Uma das aplicações mais famosas, algo que foi mostrado na prática pela Duke University, é a invisibilidade e camuflagem. Mas como tornamos um objeto invisível? Bem, você tem que ter uma onda que, quando se aproxima de um objeto, ela se curva e sai do outro lado e cria uma frente de onda perfeitamente em fase. Essa frente de onda na saída é igual à frente de onda na entrada. Então você não pode dizer que alguma coisa estava entre elas. Então temos que fazer isso para obter camuflagem e invisibilidade. Bem, o material aqui que curva o campo tem valores muito malucos de permissividade e permeabilidade.
E a única maneira de fazermos isso é através dos metamateriais. Então aqui está a capa de invisibilidade da Duke University, a primeira capa de invisibilidade já construída. E aqui você pode ver esse arranjo periódico desses pequenos elementos metálicos. E uma coisa que você não consegue ver são essas barras retas de metal, que são difíceis de ver nessa foto. Mas essa foi a primeira capa de invisibilidade já construída. Vamos falar um pouco mais sobre o que é necessário para fazer uma capa de invisibilidade. Então, digamos que temos um objeto triangular no vácuo, o que significa que essa onda externa está viajando na velocidade da luz. E, supostamente, nada pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz. Bem, pense no que tem que acontecer com essa parte da onda aqui. Ela tem que viajar a uma distância maior, certo? Porque ela está dando a volta ao redor do triângulo e saindo essencialmente ao mesmo tempo e fase que a onda que está propagando do lado de fora do manto de invisibilidade, para formar essas frentes de onda do outro lado. Bom, essa parte da onda tem que viajar a uma distância maior, mas ainda assim tem que sair ao mesmo tempo que a parte da onda de fora desse manto. Isso não significa que ela tem que viajar mais rápido que a luz lá dentro? E a resposta é, de fato, sim. E assim os metamateriais realmente geraram muita controvérsia na comunidade científica. E eles nos permitem bular regras que não pensávamos que poderiam ser violadas. E é um campo absolutamente fascinante. E há realmente alguns artigos muito interessantes por aí, onde os cientistas literalmente discutem, xingam uns aos outros e coisas assim. É muito engraçado. Eu gostei disso, eu acho. Mas adoro controvérsia na ciência, porque isso significa que estamos em algo novo. E, portanto, camuflagem e invisibilidade introduzem esse conceito de viagem mais rápido do que a luz. Mas isso é realmente possível? Também há algo chamado de materiais à mão esquerda, ou materiais canhotos. Estamos acostumados a, quando colocamos uma colher na água, a ver um deslocamento como esse aqui. Quando você coloca um pedaço de pau na água, ele parece entortar um pouco, e isso é chamado de refração. Bem, os metamateriais podem realmente causar algo chamado refração negativa, onde os raios de luz se dobram em uma direção totalmente oposta ao que estamos acostumados. Então, à direita, há uma simulação desse efeito. Podemos ver um feixe de luz entrando por um meio comum e ele se curva na direção oposta. Se tivéssemos um líquido de um meio à mão esquerda, ou podemos dizer com um índice de refração negativo, bem, a colher ficaria assim, e isso é muito louco. Isso acontece porque as ondas de luz se dobram e a colher realmente parece estar vindo de um lugar diferente de onde ela realmente está. E tem outra coisa muito estranha acontecendo. Estamos acostumados com essas frentes de onda. Observe que elas estão se movendo na direção do feixe aqui em cima, nesse meio comum. Mas aqui embaixo, se fôssemos olhar com nossos olhos, eles não veem a frente de onda. Não somos rápidos o suficiente para fazer isso. Então o feixe parece estar indo nessa direção. E está. Mas se de alguma forma visualizássemos as frentes de onda estão, na verdade, se movendo nessa direção. Então a direção das ondulações da onda é diferente da direção em que a energia está realmente se movendo. E isso parece completamente bizarro. Aqui está uma analogia. Imagine que você está de pé e gira em um círculo bem rápido, 20 vezes. Fica muito tonto e olha para um objeto à distância. E eu digo, ande em direção a esse objeto. Bem, seu corpo está voltado para aquele objeto. Você quer ir naquela direção, em direção ao objeto. Essas são as ondulações. Mas você está tonto e está andando para o lado. Então, ondas eletromagnéticas dentro de alguns desses materiais agem de uma forma muito diferente. As ondulações estão tentando ir para uma direção, mas a energia vai, na verdade, em outra direção. Então, podemos fazer vários tipos de manipulações de ondas muito interessantes dentro dessas coisas. Eu gostaria de poder me aprofundar muito mais nisso aqui. Podemos ter também materiais anisotrópicos. Essa é uma palavra complicada, mas o que significa é que as propriedades do material mudam dependendo da direção de propagação da onda. Então, o que estou tentando visualizar aqui é que quando temos uma onda vertical,
ela está viajando mais lentamente e as frentes de onda estão comprimidas. Mas no plano AB, veja quão mais rápido e mais aberta essa onda viaja. E se direções diferentes têm propriedades diferentes, uma coisa legal que pode acontecer é algo chamado refração dupla. Então aqui está um cristal que tem dois índices de refração diferentes. Nós chamaremos isso de birrefringente. E se colocarmos isso em cima de uma imagem, perceba que vemos duas imagens. E isso porque a luz está refratando em duas direções diferentes, porque ela vê dois índices de refração. E com metamateriais podemos fazer uma coisa muito semelhante, assim como vários tipos de coisas estranhas e legais que podem acontecer quando brincamos com as propriedades dos materiais. Ondas eletromagnéticas e polarização. Precisamos pensar sobre como as ondas eletromagnéticas propagam. Vamos voltar ao que aprendemos quando falamos sobre as equações de Maxwell. Então, começamos aqui com um campo elétrico variante no tempo. O que sabemos sobre um campo elétrico variante no tempo? Esse campo elétrico que varia no tempo irá induzir um campo magnético rotacional que também varia com o tempo. Isso foi chamado de Lei de Ampère. Portanto, agora temos um campo magnético variante no tempo. Vamos prosseguir e ampliar um dos campos magnéticos à direita de onde tínhamos o campo elétrico. Então temos um campo magnético variante no tempo e uma posição ligeiramente diferente. Bem, o que sabemos sobre campos magnéticos variantes no tempo? Os campos magnéticos variantes no tempo irão induzir um campo elétrico variante no tempo, circulando ao seu redor. Então, começamos com um campo elétrico variando no tempo, que induziu um campo magnético que varia no tempo, e agora induziu mais um campo elétrico variante no tempo. Então, vamos ampliar um dos campos elétricos à direita desse campo magnético. E voltamos a um campo elétrico variante no tempo, em uma posição ligeiramente diferente. O campo elétrico variante no tempo induz um campo magnético variante no tempo circulando em torno dele. Esse campo magnético variante no tempo irá induzir um campo elétrico rotacional e assim sucessivamente. Em minha mente, vejo isso como os elos de uma corrente. E também podemos imaginar que a propagação vai acontecer em um monte de direções diferentes nesse ponto. Mas é assim que as ondas se propagam. Os campos elétricos variantes no tempo induzem um campo magnético variante no tempo, que induz um campo elétrico variante no tempo, que induz um campo magnético variante no tempo, e isso acontece enquanto houver troca de energia entre os campos elétricos e magnéticos. E é por isso que as ondas se propagam. E é também por isso que é um componente de campo elétrico e magnético em uma onda plana. Então, voltando às equações de Maxwell, que eu prometo que você não precisa seguir ou entender. Mas o que vimos é que essas equações rotacionais, em conjunto com as relações constitutivas, mas são as equações rotacionais que predizem as ondas, certo? Que um campo magnético variante no tempo irá induzir um campo elétrico variante no tempo que circula ao seu redor, e que um campo elétrico variante no tempo irá induzir um campo magnético variante no tempo que circula ao seu redor. Essa é a interação entre esses dois. Então, matematicamente, se pegarmos essas duas equações e combiná-las, obteremos o que é chamado de equação de onda. Agora foi Maxwell que derivou a equação da onda eletromagnética pela primeira vez. Isso era impossível até que ele adicionou aquele termo. Ampère apenas tinha dito que o campo magnético circula em torno de uma corrente. Bem, acontece que um campo magnético também circula em torno de um campo elétrico variante no tempo. Uma vez que isso foi adicionado, Maxwell foi capaz de derivar a equação de onda. A equação de onda para outras ondas era conhecida por muito tempo, e isso permitiu Maxwell comparar isso com a equação de onda histórica. E ele olhou para esse grupo de termos e foi capaz de, pela primeira vez, derivar a velocidade de uma onda eletromagnética. E isso foi um grande feito na época. Hoje, nos dias modernos, isso pode parecer meio chato ou simples, mas na época foi emocionante, porque eles nunca conseguiam explicar a velocidade de uma onda eletromagnética. Mas uma vez que ela foi reconhecida realmente como uma onda, eles tinham a equação de onda e agora veio a velocidade. Agora,
Vamos tentar imaginar uma onda eletromagnética. E para ser honesto, não consegui pensar numa boa maneira de visualizar uma onda eletromagnética. Mas essa é a forma tradicional. Então estamos falando de uma onda viajando na direção z, a um campo elétrico e um campo magnético. E na verdade, o campo elétrico sempre tem que ser perpendicular à direção em que a onda está indo. E o mesmo acontece para o campo magnético. E mais ainda, os campos elétrico e magnético devem ser perpendiculares um ao outro. Assim, o campo elétrico, o campo magnético e a direção da onda, todos os três, são perpendiculares entre si. Portanto, aqui, estamos desenhando o campo elétrico oscilando na direção x. A onda está viajando na direção z e o campo magnético está oscilando na direção y. Agora observe o quão menor eu desenhei o campo magnético em relação ao campo elétrico. E de fato, o campo magnético é 3 ordens de magnitude menor do que o campo elétrico. Você nem mesmo veria se eu desenhasse isso em escala. Então eu tive que mentir, exagerar a amplitude do campo magnético para que você pudesse ver. Agora, a razão pela qual não gosto desse tipo de visualização é que parece implicar em duas coisas incorretas. Uma é que isso estaria acontecendo exatamente sobre o eixo z, e isso não é verdade. Estamos falando de uma onda plana que tem extensão infinita nas direções x e y. Então é muito mais provável que se pareça com uma nuvem de folhas de papel espalhadas se movendo ao longo do eixo z. Agora, se eu tentar visualizar isso, aqui está como isso se parece. Nós temos campos elétricos e magnéticos de extensão infinita nas direções x e y. Eles estão todos oscilando. Mas isso é uma loucura de se olhar. Não dá para entender. Então temos que voltar para o que vimos no slide anterior. A outra coisa quando desenhamos vetores é que parece implicar que, e vamos olhar para esse pequeno vetor aqui, que estamos falando sobre algo acontecendo em um único ponto. Mas como desenhamos o vetor se estendendo, parece implicar que esse fenômeno é espalhado. Agora, o fenômeno é espalhado, mas quando desenhamos os vetores, estamos falando sobre algo que está acontecendo em um ponto infinitamente pequeno. Então, ondas eletromagnéticas são muito difíceis de visualizar. Nós gostaríamos de criar um ambiente de realidade virtual que permitisse você interagir com ondas eletromagnéticas. Mas um grande problema que enfrentamos é como você visualiza uma onda eletromagnética. Acho que há muito mais dimensões de informação lá do que nossos olhos e cérebros conseguem processar. Então, pelo que eu sei, não há nenhuma visualização realmente boa das ondas eletromagnéticas. Mas no slide anterior é como é tradicionalmente feito. Vamos conversar mais sobre índice de refração. O índice de refração era conhecido muito antes de sabermos que a luz era uma onda. Acabamos de ver o desvio da luz nas interfaces, e eles descobriram essa coisa misteriosa chamada índice de refração, que estava associada ao meio que descreve o desvio. Hoje sabemos que o que causa o desvio da luz tem a ver com a mudança na velocidade em uma interface. Isso é algo que falaremos mais tarde. Portanto, o índice de refração n é o fator pelo qual uma onda desacelera em relação à velocidade da luz no vácuo. Então, essa constante C0 representa a velocidade da luz no vácuo, que é cerca de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, isso é super rápido. Portanto, a velocidade da onda é a velocidade da luz no vácuo dividido pelo índice de refração. Então, se o índice de refração for 2, a velocidade da onda dentro desse meio que tem esse índice de refração 2 é metade da velocidade da luz. Agora, observe que a frequência da onda não muda. Ela permanece constante. E isso é o que eu estou tentando mostrar aqui com esse sobe e desce desses pontos verdes. A velocidade de subida e descida desses dois pontos é a mesma em ambos os lados. Então a frequência nunca muda, realmente. Mas certamente a velocidade da onda muda. E também o comprimento de onda. Note que a onda mais lenta é mais comprimida e a onda mais rápida é mais espaçada. E quando começarmos a falar sobre refração ou desvio de propagação em uma interface, isso será muito importante. Polarização da onda.
Aqui estamos reutilizando a palavra polarização, mas não estamos falando sobre polarização do material. Estamos falando agora sobre a polarização da onda eletromagnética. E o que é isso? Esse é o comportamento do campo elétrico de uma onda. Então aqui estamos desenhando uma onda onde o campo elétrico está oscilando puramente ao longo do eixo x. O eixo x é uma linha reta, então isso é uma coisa linear. Então chamamos isso de polarização linear. E a propósito, sobre essas pequenas regiões azuis aqui, estou tentando desenhar essa onda de extensão infinita em x e y. E como um campo eletromagnético é muito mais parecido com uma nuvem do que qualquer outra coisa, eu estou tentando transmitir essa ideia, mas eu estou tentando. Eu ainda estou tentando. Então espero que você possa apreciar essa minha tentativa. Mas essa polarização parece a mesma, não importa onde você esteja nessa onda. Mas só porque não podemos desenhar tantas coisas ao mesmo tempo, eu estou apenas desenhando a polarização ao longo do eixo Z. Mas o campo elétrico é perpendicular à direção de propagação da onda. Outra coisa que pode acontecer é que o campo elétrico pode girar. E se pudermos traçar um círculo ao longo do seu caminho, chamaremos isso de onda polarizada circularmente. Agora, por que a polarização é importante? Bom, se temos uma polarização que é perpendicular, digamos que temos uma antena e um avião de controle remoto, que está recebendo ondas eletromagnéticas polarizadas ao longo da direção x, mas nosso controle remoto tem uma antena que emite algo polarizado ao longo da direção y. Bem, adivinhe, essa antena não vai receber o sinal. Você vai perder o controle do seu avião e ele vai cair. Esse é um bom exemplo de por que a polarização é importante. Mas acontece que os dispositivos se comportam de maneira diferente dependendo da polarização. As lentes vão focar de forma diferente, a difração acontece de forma diferente, todos os tipos de coisas malucas. Enfim, essa aqui é a chamada polarização circular. Outra coisa que pode acontecer é o campo elétrico traçar uma elipse, e isso é chamado de polarização elíptica. E eu diria que 99% de todas as polarizações possíveis são elípticas. Na verdade, polarização linear e circular são apenas casos especiais da polarização elíptica. Digamos que a largura dessa elipse ao longo do eixo menor vá para zero. Então teremos uma coisa oscilando ao longo dessa linha reta. Uma linha reta deslocada do eixo x, mas mesmo assim, uma linha reta. Isso seria uma polarização linear. Agora, se a largura da elipse for do mesmo tamanho que a sua altura, isso formará um círculo, então teremos uma polarização circular. Portanto, as polarizações lineares e circulares são casos especiais da polarização elíptica. Tendemos a gostar de coisas lineares ou circulares. É muito raro que realmente queiramos que algo tenha uma polarização elíptica. Armados com a ideia de polarização, agora podemos entender como funcionam os óculos de sol polarizados. Acontece que quando a luz é refletida de uma superfície lisa, como vidro ou água, mesmo que tenhamos todas as polarizações com a mesma intensidade, quando a luz reflete daquela superfície, observe que a polarização em vermelho é muito mais forte do que a polarização em azul. Na verdade, a diferença é bem mais forte do que isso, mas eu queria pelo menos visualizar aqui as duas polarizações. Então, nós projetamos óculos que podem bloquear uma dessas polarizações. Nesse caso, estamos bloqueando o que é refletido com mais força, essa polarização em vermelho, e o que passa é a polarização em azul. Isso reduz o brilho excessivo das superfícies. Acho que essa imagem à direita explica melhor como nossos olhos veriam isso. Esse enorme reflexo na água, e mesmo outras coisas tendem a refletir uma das polarizações mais fortemente. E se formos em frente e bloquearmos isso, agora podemos ver as coisas com um pouco mais de contraste. Podemos ver através da água. Então os pescadores adoram usar óculos de sol polarizados. Outra coisa maluca que acontece quando você usa óculos de sol polarizados, se você olhar para uma tela de cristal líquido, que realmente usa polarização para formar sua imagem, e se você inclinar sua cabeça para o lado, para a esquerda ou para a direita, você verá que as telas de cristal líquido ficam pretas, e depois você verá a imagem de novo.
pode testar, talvez no GPS do seu carro ou no display LCD do seu relógio de pulso. E tudo isso é efeito da polarização. Se você vai ao cinema assistir um filme 3D, os óculos que você usa estão manipulando a polarização da luz. Portanto, a polarização é extremamente importante. Você já sente os efeitos dela, quer você saiba disso ou não. Reflexão e refração. Aqui temos dois meios diferentes. Vamos chamar o de cima de ar e vamos chamar o de baixo de água ou vidro. Então, o que acontece quando uma onda eletromagnética passa do ar e atinge esse vidro ou água ou algum outro material? Agora vamos caracterizar o primeiro material através do seu índice de refração N1. E o segundo material também pelo seu índice de refração, N2. Então, o que acontece? Bem, duas coisas podem realmente acontecer. Primeiro, nós podemos ter reflexões. Em segundo lugar, parte pode ser transmitida. E observe que o ângulo da onda transmitida é um pouco diferente do ângulo da onda de entrada. E esse deslocamento é chamado de refração. Em geral, ambos acontecem, mas o que você me verá fazendo nos próximos slides é que desligarei um ou outro apenas para simplificar o que estamos vendo. Agora, os ângulos de reflexão e refração são muito fáceis de calcular. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. É por isso que eu tenho esses dois ângulos representados pela letra θ1. Essa é a letra grega θ, e ela é normalmente usada em toda a ciência e engenharia para representar ângulos. Então imagine que se você estiver jogando bilhar ou sinuca e jogar uma bola na borda da mesa de sinuca, ela rebate no mesmo ângulo em que bateu na borda. Isso é bem intuitivo. Agora, o ângulo do lado transmitido, bem, ele é um pouco diferente. O ângulo muda, e isso é chamado de lei de Snell para a refração. E aqui está a equação que descreve isso. Portanto, ele tem os nossos dois ângulos, θ1, que é o ângulo de entrada, e θ2, que é o ângulo de transmissão, e tem os dois índices de refração, N2 e N1. Então, claramente, a velocidade da onda tem algo a ver com o motivo pelo qual ela desvia. Vamos pensar um pouco por que essa onda desvia. Então, o que temos aqui é uma animação da nossa onda de entrada, e do lado transmitindo, estou testando ondas em vários ângulos diferentes. Estou apenas oscilando o ângulo para frente e para trás. E esta seta amarela indica a direção correta. A seta verde está apenas mostrando a direção que eu estou testando. Agora, em eletromagnetismo, temos o que chamamos de condições de contorno. E é o que está acontecendo aqui. Acontece que precisamos que o campo seja contínuo nesta interface, ou seja, qualquer coisa que apareça logo acima da interface precisa ser exatamente da mesma forma logo abaixo da interface. E se olharmos para esses dois campos, a continuidade só acontece para um ângulo especial. A continuidade é quando as linhas azuis se estendem para as linhas azuis abaixo e as linhas vermelhas se estendem para as linhas vermelhas abaixo. E se olharmos bem, isso só acontece quando a seta verde está na direção da seta amarela. Então vamos congelar nesse ângulo mágico. E o que você pode ver é sim, as linhas vermelhas e azuis, ambas, são contínuas em toda a interface. É por isso que ocorre a refração. A onda no primeiro meio está viajando mais rápido, ela está mais espalhada, evidentemente tem um índice de refração menor. Aqui embaixo está comprimido, está viajando mais devagar, porque tem um índice de refração mais alto. Então, como eles se repetem de forma mais densa aqui embaixo, mas ainda assim tem que corresponder com o que está acontecendo acima, o ângulo tem que mudar. De modo que ao longo da interface, as repetições sejam tão rápidas e que as linhas vermelhas conectem com as linhas vermelhas e as linhas azuis conectem com as linhas azuis. É por isso que a refração está acontecendo. Tem a ver com a mudança de velocidade e o campo precisa ser contínuo nessa interface. Nesta animação, estamos olhando para uma onda indo de um meio de baixo índice de refração
para um meio de alto índice de refração. No meio de índice baixo, a onda viaja mais rápido, então as ondas estão mais abertas. No meio de alto índice, a onda é comprimida e, portanto, obtemos refração. Agora, observe que, como estamos mudando o ângulo da onda de entrada acima, sempre obtemos um ângulo menor nesse meio abaixo. Isso é típico. O ângulo menor está sempre no meio de índice mais alto. Outra coisa que acontece é que essa onda é sempre transmitida através da interface. Agora, é claro que há algo sendo refletido, só não estou mostrando isso aqui. Algo muito mais interessante acontece quando invertemos esse sistema e temos uma onda indo de um meio de alto índice para um meio de baixo índice. Vamos ver isso a seguir. Aqui é o caso onde temos uma onda em um meio de alto índice de refração que incide um meio de baixo índice de refração. Lembre-se que o ângulo é sempre menor no meio de maior índice de refração. Então, o que acontece quando o ângulo se torna muito grande nesse meio de mais alto índice? Bem, acontece que se torna impossível haver uma onda nesse segundo meio. E podemos ver que é um ângulo mágico, bem quando a onda desaparece. E esse ângulo é chamado de ângulo crítico. Então, quando a nossa onda de entrada está em um ângulo maior do que o ângulo crítico, ela é dita em corte. Essa onda não existe aqui embaixo. E acontece que ela será completamente refletida. E isso é chamado de reflexão interna total. É também responsável por guiar as ondas pelos cabos de fibra ótica. O índice de refração no centro do cabo da fibra ótica é mais alto do que o vidro que o cerca e, portanto, a luz experimenta reflexão interna total e permanece guiada ao longo do núcleo da fibra. Agora precisamos falar sobre o quanto de uma onda é refletida ou transmitida pela interface. As amplitudes das ondas refletidas e transmitidas são descritas por um conjunto de equações chamadas equações de Fresnel. Eu não as vou apresentar, em vez disso, apresentarei uma animação dessas equações. Então, o que você está vendo aqui é uma onda de entrada, representada pela seta verde, e para a polarização TE, estamos vendo o quanto reflete e o quanto é transmitido. No lado direito, novamente, temos a nossa onda de entrada representada em verde, e estamos observando o quanto é refletido e o quanto é transmitido. Portanto, podemos observar a refração conforme entendemos. Mas agora também podemos ver o quanto está sendo refletido e transmitido. E podemos tirar algumas conclusões disso. Para ângulos menores, claramente a maior parte da onda está sendo transmitida. Quando o ângulo se torna muito grande, então a maior parte da onda começa a ser refletida. Outro caso muito interessante ocorre com a polarização TM. Observe que é um certo ângulo muito especial onde a reflexão vai para zero. Vou apontar isso quando acontecer. Então, observe. Aqui. Onde a reflexão foi para zero é chamado de ângulo de Brewster. E, na verdade, esta é uma forma de fazermos um polarizador. Porque se alguma coisa refletir nesse ângulo, ele tem que ter polarização TE pura. Existe um dispositivo muito interessante chamado metasuperfície. Acabamos de aprender sobre a lei de reflexão e a lei de refração. Bem, uma metasuperfície é geralmente uma matriz de elementos metálicos minúsculos. Esses elementos metálicos são espaçados muito próximos um do outro e são menores do que o comprimento de onda. E o que acontece é que podemos modificar a lei de reflexão e de refração. E podemos refletir ou refratar a onda em qualquer direção que quisermos. E o que está acontecendo é que esses pequenos elementos, dependendo do seu padrão, estão mudando a fase ou o tempo de chegada do sinal de entrada. E mudando o tempo, e fazemos isso de forma diferente e independente em toda a superfície do dispositivo, nós podemos mudar o ângulo do que é refletido ou transmitido. Então, esse é o propósito de uma metasuperfície. E outra maneira que podemos usar metasuperfícies é não apenas mudar o ângulo, mas também controlar o perfil de amplitude da onda.
Talvez tenhamos uma bela onda plana chegando e queremos um feixe de saída no formato de um rosto feliz. Metasuperfícies também podem fazer isso. Um dispositivo com o qual todos estamos familiarizados é uma lente, e este é um dispositivo baseado na refração. Na frente de nossos globos oculares, temos uma lente que focaliza a luz na parte de trás de nossas retinas, e, portanto, bem aqui, no ponto focal, formamos uma imagem. Então é assim que uma lente funciona. Vamos animar isso aqui. Temos um tipo de luz frontal bem plana entrando na lente. Quando ela passa pela lente, a lente é mais espessa no centro, o que atrasa essa parte da onda mais do que no lado externo. Então a parte externa fica adiantada em relação à parte interna, formando essas frentes de ondas esféricas, que fazem com que a onda convirja e forme um foco. Essa é a lente. Entrando na lente, temos uma frente de onda plana, representada por essas linhas azuis tracejadas, e do outro lado, temos essas frentes de ondas curvas, o que faz criar o foco. E como mencionei, formará uma imagem bem aqui. Então, se isso fosse uma câmera com uma lente bem grande na frente, teríamos nosso sensor CCD bem aqui para detectar a imagem. Portanto, outra área inteira do eletromagnetismo e da ótica é estudar como esses raios convergem. Se os raios não convergirem corretamente, isso é chamado de aberração. E se você é uma pessoa que precisa usar óculos, é porque suas lentes nos seus olhos não estão formando imagens e você está obtendo aberrações. Então você tem que usar lentes corretivas. Uma coisa muito legal que podemos fazer é algo chamado de elemento óptico difrativo. Na verdade, é apenas a inclinação da lente que curva os raios de maneira a gerar o efeito de focalização da lente. Portanto, temos uma maneira de achatar nossa lente. Contanto que possamos preservar essa inclinação, e mesmo que deixando esses pequenos relevos, mas preservando a inclinação, conseguimos achatar a lente. Então ela age da mesma forma, mas com um perfil bem mais plano e muito mais compacto. Grades de difração. Primeiro, o que é uma grade de difração? Então, estamos olhando aqui para um dispositivo e imaginamos que ele se estenda infinitamente para dentro e para fora da tela. Portanto, é um arranjo periódico de saliências. Agora, isso que você verá é uma simulação. E o que você vai ver é um feixe de luz incendindo do topo. Ele atingirá essa grade de difração e, claro, essas pequenas lombadas farão a frente de onda se tornar irregular. E algo mágico acontecerá no lado transmitido. Então vamos rodar essa simulação. A grade está fatiando a onda e tudo aparece meio maluco. Mas se deixarmos essa onda viajar para longe da grade de difração, o que vemos de fato é que a onda se dividiu nessas direções discretas. E todas essas direções discretas são chamadas de ordens de difração. E nós até damos a elas números. Essa é a ordem 0, e nós temos a ordem de difração mais e menos 1, mais e menos 2. Mas o ponto é, uma grade de difração, quando a luz incide sobre ela, ela divide a luz em direções discretas. Agora, se fôssemos incidir uma luz branca em uma grade de difração, e a luz branca, claro, é composta de todas as diferentes cores do arco-íris, isso é o que aconteceria. Ainda teríamos difração, mas se olhássemos para uma das ordens de difração, se olhássemos para a ordem de difração mais 1, o que vemos é que as diferentes cores de luz, na verdade, difratam em um ângulo ligeiramente diferente e começa a separar a luz. As ordens de difração mais 1 e menos 1 funcionam da mesma forma. Mas se olharmos para baixo, olhemos o espalhamento para o mais 1 do lado transmitido, depois para o mais 2 e para o mais 3. O que podemos ver é que esses números maiores, as ordens de difração de ordem superior, na verdade, espalham mais a luz. Agora, isso é muito útil quando queremos espalhar a luz, e falaremos disso no próximo slide. Aqui está um exemplo disso na natureza. Se você pegar algo como uma seda ou uma pena que tem estruturas muito finas e jogar luz através delas,
você verá um padrão tipo um arco-íris. E é exatamente isso que está acontecendo. É a difração aqui, através da pena. Mas a difração dispersa a luz, espalha as diferentes cores e vemos esses padrões de arco-íris. Agora, muitas vezes podemos fazer medições com luz. Vamos iluminar algo e esse algo vai absorver certas cores e outras não. E podemos dizer, através desse efeito, o que está dentro daquilo que estamos medindo. Então, uma coisa de interesse é a diabetes. As pessoas querem iluminar o sangue para que você não tenha que se furar. E a glicose tem um espectro de absorção facilmente identificável, onde absorverá certas cores e não outras, em um padrão bem reconhecível. Então, em teoria, você pode iluminar o dedo de alguém e medir a glicose no sangue. E isso é apenas uma de muitas e muitas coisas. Então, aqui está como um espectrômetro de grade funcionaria. Esse é fornecido por uma empresa chamada Ocean Optics. Então, aqui é a entrada da fibra ótica, e você conecta um cabo de fibra ótica e a luz branca sai. Agora, nós iluminamos uma amostra ou algo aqui, e queremos ver quais cores compõem essa luz. Então, a luz branca entra, reflete nesse espelho e atinge uma grade de difração. O número 5 é a grade de difração. E eles provavelmente escolhem uma das ordens de difração. Talvez seja mais 1, talvez seja mais 2, se eles querem dispersar a luz ainda mais. Então essa luz começa a se separar e reflete em outro espelho. Todo esse vai e volta é para dar distância para a luz para que ela possa espalhar ainda mais. Então ela finalmente atinge a matriz CCD, dispositivo de carga acoplada. Esse é o sensor que está em suas câmeras e está gravando a luz através dessas coisas. Então é claro que os pequenos pixels que absorvem luz estão medindo o conteúdo aqui, vermelho, amarelo, verde, azul, violeta, e provavelmente há centenas desses pequenos pixels aqui. E você pode plotar esse espectro de luz e fazer vários tipos de medições muito interessantes. Portanto, grades são usadas o tempo todo por esse motivo. Aqui está outra aplicação realmente interessante das grades de difração. E isso é chamado de grade de Littrow, ou talvez, mais corretamente, configuração de Littrow. E o que faremos é, temos um feixe de luz bem largo, mas vou mostrar isso apenas com uma seta branca atingindo a grade, e projetamos essa grade de difração de modo que uma das ordens de difração reflita exatamente na mesma direção em que a luz entrou. Mas é claro que é uma grade de difração. Ela dispersa ou espalha a luz. E se deixarmos isso longe o suficiente e detectarmos apenas uma certa faixa disso, o que estamos fazendo é uma operação de filtragem. Estamos removendo o vermelho, parte da luz amarela e toda a luz violeta, e apenas detectando parte do amarelo ou verde. E se você deixar essa luz ainda mais longe ou tornar o detector menor, podemos essencialmente ter um espelho aqui, que reflete apenas uma cor específica. Portanto, esta é uma configuração de Littrow, de uma grade de difração. Existem muitas outras aplicações para grades de difração, mas como temos pouco tempo, vamos parar por aqui sobre elas. Guias de ondas. Os guias de ondas são como tubulações para energia eletromagnética. Os guias de ondas se enquadram em duas grandes classes. Guias de ondas planares. Imagine que aqui há uma parede de metal na parte superior e uma parede de metal na parte inferior, mas é aberto da esquerda para a direita. Então essa onda guiada, por assim dizer, é confinada apenas verticalmente e é capaz de se propagar em qualquer direção dentro desse tipo de bloco de material entre essas duas placas. Por outro lado, temos o que chamamos de guias de onda canal. Eu desenhei aqui uma espécie de dois guias de ondas planares misturados. E o que podemos ver é que formamos um canal. E, portanto, a onda está confinada tanto verticalmente quanto horizontalmente. Há apenas uma direção
em que a onda pode ir. E é por aquele canal. Acho que, de longe, o guia de ondas mais comum que existe é a fibra ótica. Esses são guias de ondas dielétricos, não há metal envolvido. É fácil pensar como um tubo metálico pode formar um guia de ondas, mas talvez nem tanto para um guia de ondas dielétrico. Então, essas são fibras óticas. E essa fibra ótica tem cerca de 100 microns de largura, que é quase a mesma largura de um fio de cabelo. Mas, na verdade, a luz viaja por uma região muito menor do que isso. Então, esse volume de vidro aqui é chamado de casca, e está lá simplesmente para tornar a fibra forte o suficiente para, caso você assopre, ela não se quebre. Bem no centro, com mais ou menos 10 microns de largura, está o núcleo, e ele tem um índice de refração ligeiramente mais alto, mas é uma diferença muito, muito pequena. Mas como a luz está aqui, viajando num material com índice de refração maior, e tem um índice de refração mais baixo do lado de fora, isso significa que existe um ângulo crítico, onde obtemos reflexão interna total, e a luz consegue ficar presa. Se injetarmos luz em um ângulo menor do que o ângulo crítico, bem, ela realmente escapa, vai para a casca e provavelmente escapa da fibra, e veremos brilhar, seja qual for a distância necessária para a luz vazar. Então essa é a fibra ótica, e há milhares de quilômetros dela instalados em todo o mundo. É por isso que temos internet de alta velocidade, vários canais de televisão a cabo e tudo mais. E um prêmio Nobel foi dado pela invenção da fibra ótica. Existem guias de ondas metálicos, que não são usados para a luz, embora as pessoas tenham falado sobre isso. Eles são mais usados para as frequências de rádio e micro-ondas, e são usados quando as frequências ficam muito altas para serem transportadas em uma placa de circuito impresso, ou a potência é muito alta e usamos esses guias de ondas metálicos. O metal aqui age como um espelho, então é um pouco mais intuitivo de por que as ondas eletromagnéticas ficam presas e viajam pelo tubo. Agora, os campos eletromagnéticos dentro de um guia de ondas não são livres para fazer o que quiserem. Eles têm que seguir regras, eles têm que seguir as equações de Maxwell. E acontece que há apenas algumas imagens com as quais os campos podem se parecer dentro desses guias de ondas. E chamamos isso de modos, ou modos guiados. Portanto, à esquerda, estamos olhando para um. Estamos vendo a aparência da imagem e eu estou desenhando o modo dentro do guia de ondas. Agora, conforme essa onda propaga, conforme o modo propaga, o que estamos vendo é basicamente uma onda senoidal aqui, que está entrando e saindo de fase. Mas a imagem geral sempre se parece com essa. É apenas a fase se acumulando. E é uma onda senoidal, sobe e desce conforme propaga. E é por isso que parece que está piscando. Mas a imagem é, na verdade, sempre a mesma. E os guias de ondas podem suportar vários modos. Então aqui nós vemos um modo diferente nesse guia de ondas, mas o conceito é o mesmo. A imagem desse modo permanece a mesma, ela apenas se propaga ao longo do guia de ondas, meio que entra e sai de fase, seguindo uma onda senoidal. O que tendemos a fazer é pegar o tamanho do guia de ondas e reduzi-lo até que ele suporte apenas um modo, e isso é chamado de guia de ondas de modo único, ou monomodo. E isso acontece porque modos diferentes viajam em velocidades diferentes. Então, se injetamos um sinal em uma extremidade de um guia de ondas, e vários modos diferentes são excitados e estão sincronizados no início, eles viajam em velocidades diferentes, e no momento em que chegarem ao fim do guia de ondas, o sinal estará todo misturado, todo distorcido, porque eles estão chegando em tempos diferentes, e não gostamos disso. Portanto, temos a tendência de estreitar os guias de ondas para que eles suportem apenas um modo. Mas se aumentarmos os guias de ondas, ele suportará vários modos. E isso que estamos vendo aqui. Aqui temos um fenômeno realmente interessante para fazer uma função de filtragem. E envolve muito do que já falamos. Portanto, é chamado de filtro de ressonância de modo guiado. E, na verdade, é um dispositivo bem complicado de explicar.
mas acho que você está numa posição muito boa para entender como isso funciona agora. E eu estou explicando isso somente usando imagens. Portanto, no filtro de ressonância de modo guiado, há dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. O que estamos vendo aqui é que temos ar aqui em cima, aqui embaixo temos algum dielétrico, e nesta barra aqui nós temos um dielétrico com índice de refração ainda mais alto, que guia um modo guiado propagante. O que estamos vendo aqui é um modo sendo guiado ao longo do dielétrico da esquerda para a direita. Agora isso tem uma extensão infinita para dentro e para fora da tela. Então estamos olhando aqui para um guia de ondas planar. Nós estamos apenas olhando para uma seção transversal dele. Esse é o primeiro mecanismo, guiamento de ondas. Existe um outro mecanismo que ocorre em um filtro de ressonância de modo guiado, que é a difração por uma grade. Então aqui temos uma onda incidente sobre uma grade, que então se difratará em múltiplas direções diferentes. Portanto, um filtro de ressonância de modo guiado é quando essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, e a grade de difração e o guia de ondas estão próximos o suficiente para que possam interagir eletromagneticamente. Vamos dividir isso em uma etapa por vez. Então temos um dispositivo, que é uma grade de difração, e um guia de ondas, e temos uma onda de entrada. Então esse é o passo 1, fazer incidir uma onda. A segunda coisa que acontece é que temos uma grade de difração. Assim, essa onda de entrada é dividida em várias direções discretas, que chamamos de ordens de difração. Passo 3. Em circunstâncias muito especiais, uma dessas ordens de difração, na verdade, casa exatamente com o modo guiado. Então, ao invés de parecer um feixe viajando em sua própria direção, ele realmente excita o modo guiado e propaga ao longo do núcleo, ou do guia de ondas planar aqui. E ainda podemos ver um pouquinho das outras ordens de difração. Agora o passo 4. A quarta coisa que acontece é que esse modo que está sendo guiado também vê a grade de difração. E essa grade de difração faz a onda vazar de volta, certo? Portanto, as coisas são sempre reversíveis no eletromagnetismo. Se a grade de difração deixa a luz entrar nesse guia de ondas, ela também faz com que a luz saia do guia de onda. E estou dizendo luz porque isso é geralmente usado em frequências óticas, mas isso pode trabalhar em qualquer frequência. Eu construí essa aqui para funcionar em frequências de rádio. Então temos a luz entrando, ela é difratada, e em circunstâncias muito especiais, ela acopla em um modo guiado. Se eu mudasse o ângulo ou a frequência apenas ligeiramente, isso não excitaria mais o modo guiado. Portanto, esta é uma imagem fácil de ver todo esse ciclo de luz, entrando, acoplando e vazando de volta. Mas na realidade, tudo isso se sobrepõe. E eles estão acontecendo ao mesmo tempo. É muito difícil olhar para isso e ver o que está acontecendo, então eu tive que separar em passos. Mas no geral, essa onda vazada e a onda incidente se combinam e interferem para obter uma resposta geral de filtragem, o que é bastante interessante. Então aqui temos 6 filtros de ressonância de modo guiado diferentes. E eles podem parecer diferentes, mas todos têm uma coisa em comum. Temos essa curva de reflexão geral, e como em sua maioria esses filtros são dielétricos, a reflexão é relativamente baixa. Mas sobre certas circunstâncias muito especiais, é uma faixa muito estreita de frequências, ou se você é um especialista em ótica, falamos em comprimentos de onda, que produz uma reflexão muito forte. É como um espelho, mas para uma faixa de frequências muito estreitas. E fora dela, tudo mais age como um bloco dielétrico normal, e reflete só um pouco. E essas pequenas ressonâncias, esses eventos de reflexão bem estreitos, são muito estreitos porque é algo muito especial, pois é muito difícil acoplar essa onda incidente em um modo guiado. Portanto, sempre que precisamos de um filtro muito estreito, gostamos de usar esses filtros de ressonância de modo guiado. Filtros. O que é um filtro? Bem, os sinais, as ondas, são geralmente compostos de várias frequências diferentes, ou mesmo por um contínuo de frequências.
E muitas vezes gostaríamos de remover algumas e manter outras. Sempre que fazemos isso, chamamos de filtro. E há 1 milhão de maneiras diferentes no eletromagnetismo de fazermos filtros. Vamos falar sobre alguns deles. Talvez um dos mais famosos seja algo chamado superfície seletiva em frequência. Em aeronaves e veículos furtivos, uma das coisas que pode torná-los furtivos são as superfícies seletivas em frequência. Normalmente, são matrizes de elementos de metal que, quando uma onda atinge essa matriz, ela interage com os elementos de uma maneira que reflete algumas frequências e transmite outras. Então é isso que eu estou representando aqui por cores. Cores diferentes representam frequências diferentes. E assim, essa superfície em particular passaria a frequência verde, mas não as frequências vermelha e azul. Então, talvez o radar do inimigo seja verde. E quando essa onda verde atinge a superfície da aeronave, ela atravessa para a aeronave, onde pode ser absorvida, provavelmente, logo atrás da superfície seletiva tem algo chamado de material de absorção de radar, ou RAM em inglês. E todas as outras frequências simplesmente refletem. Existem os filtros ópticos de filme fino. Provavelmente, um dos melhores exemplos é o óleo na água. Você já notou o tipo de padrão de arco-íris que você vê? E podemos usar esse efeito como filtro. É uma película muito fina de óleo em cima da água. O óleo se espalha e forma essa filtragem, e que também é sensível ao ângulo. É por isso que você vê os padrões de arco-íris, porque a luz chega aos seus olhos em ângulos diferentes. Bem, podemos usar mais de uma camada e fazer algumas coisas muito legais. Aqui temos cores diferentes obtidas de filtros ópticos diferentes. Isso é muito interessante. Aqui temos uma simulação de um filtro óptico de filme fino. As regiões brancas representam o ar, e aqui no meio nós temos uma pilha de camadas diferentes. E a propósito, é muito comum que esses filtros ópticos de filme fino tenham 100, 200 camadas. Se você estiver usando óculos, você tem esses filtros nas suas lentes. E também nas lentes de uma câmera. Nesse caso, o objetivo não é filtrar, mas evitar reflexos. E há várias camadas de materiais diferentes tentando fazer isso. Agora aqui estamos tentando filtrar um comprimento de onda. O que gostaríamos de fazer é transmitir um comprimento de onda de cerca de 500 nanômetros, que corresponde a uma cor próxima ao verde, e refletir todo o resto. Aqui está uma simulação mostrando o que acontece. Então aqui está um pulso, e o pulso é composto de várias frequências diferentes. E o que acontece é que essa onda entra, atinge essa primeira interface, parte da onda é refletida, mas a maior parte é transmitida. Essa parte que passou atinge a segunda interface, parte dessa onda é refletida, e a maior parte é transmitida. E assim continua tendo reflexões em todas as interfaces. Essa onda que é refletida também volta e reflete nessas outras interfaces. E isso acontece milhões de vezes em todo lugar. É bastante confuso. Foi isso que você viu acontecendo na simulação. Mas, no geral, obtemos essa resposta de filtragem. E é isso que está acontecendo em um filtro óptico de filme fino. Vamos assistir mais uma vez. A onda entra, perceba que ela bate, volta, fica louca, e há literalmente milhões de reflexões e transmissões acontecendo ao mesmo tempo. Mas, no geral, você obtém essa resposta de filtragem bem definida. Aqui está outro fenômeno interessante que pode ser usado para filtragem, e é chamado de acoplamento direcional. O que estamos vendo aqui são dois guias de ondas, mas são guias de ondas dielétricos. Então o modo guiado fica um pouco para fora do guia de ondas. E quando trazemos esses dois guias de ondas para muito próximo, de forma que os campos dos modos se sobreponham, o que acontece é que à medida que esse campo se propaga, ele vaza para o outro guia de ondas. Então vamos animar isso. À medida que o modo propaga, ele vaza lentamente para o outro guia até que esteja 100% contido no outro guia. E se continua propagando, ele retorna para o primeiro guia. E de fato, temos uma troca periódica de energia de um guia de ondas para o outro. Agora, a razão pela qual isso pode ser usado para filtragem é porque é sensível à frequência.
O tempo que leva para ir de um guia para o outro depende da frequência. Portanto, existem algumas maneiras de usarmos isso. Uma, sem ser realmente um filtro, é fazer um divisor de potência. Suponha que injetemos energia nessa porta e temos um sinal viajando por essa linha. E de repente outra linha se aproxima. Parte da energia vai vazar lentamente e quanto mais longe essa linha estiver, mais lento será o vazamento. Aqui o divisor de potência foi projetado para acoplar apenas cerca de 3% da energia na outra linha. Essa é uma boa estratégia se você deseja monitorar o sinal que está na linha principal, mas não quer tirar toda a energia. E claro, se fizermos essa linha mais comprida ou de alguma forma tornarmos o acoplamento mais forte, podemos fazer uma divisão 50 por 50, ou seja, 50% da energia para cada porta de saída. E isso será chamado de acoplador de 3 dB. Agora, voltando aos filtros, suponha que injetemos um sinal nessa porta. Bem, haverá uma frequência que saltará 100% para o segundo guia de onda. Outras frequências ou não passaram totalmente até o fim da linha, ou talvez já tenham passado totalmente e já estão voltando. A questão é que apenas uma frequência efetivamente entra nessa outra linha e em seguida salta para outra linha, para outra linha, para outra linha. E temos essa quantidade de linhas em cascata. Assim, podemos controlar essas distâncias e essas larguras de modo a controlar as frequências que passam. Aqui está outra forma de como esse filtro pode parecer. Aqui a linha está em forma de um meander, para cima e para baixo, mas observe que estamos controlando as distâncias entre as linhas. Isso é feito para ajustar a resposta do filtro, para projetar quais frequências passam e quais não passam. Então, se você observar as placas de circuito impresso de sua televisão ou receptor de antena parabólica, verá um monte dessas coisas aqui que estão lá para fazer a filtragem do sinal. Antenas. Embora a maioria de vocês provavelmente saiba o que uma antena faz, ela pega algum tipo de sinal elétrico em uma placa de circuito impresso e o envia para uma onda eletromagnética, que pode viajar pelo espaço livre, ser recebida por outra antena e ser detectada em outro lugar. E eu acho que essa é uma das coisas mais próximas da mágica que podemos chegar, onde podemos conversar e enviar imagens sem estarmos fisicamente conectados. Eu acho isso muito legal. Aqui estão apenas alguns tipos de antenas, existem muitos outros, mas estes são os que você provavelmente já viu. Se você viu um televisor antigo, você viu essa antena com 2 fios saindo dele. Ou em dias mais modernos, com antenas digitais, você pode ter visto esse tipo de antena de quadro. Talvez você tenha visto antenas parecidas com essas, no topo de prédio e de linhas de transmissão. Elas são chamadas de antenas de abertura. Podemos pensar nelas como um guia de ondas que simplesmente termina de forma que a onda escapa. Abertura é uma palavra bonita que nós engenheiros eletricistas usamos para uma área de onde uma onda eletromagnética escapa. Então essa seria uma abertura quadrada, essa seria uma abertura retangular. E por isso são chamadas de antenas de abertura. Pense nisso como um guia de ondas que termina, então a onda surge. Se você já viu placas de circuito impresso, talvez tenha visto antenas de microfitas. Então, uma pequena linha de microfita transporta um sinal elétrico. Esse sinal elétrico entra na antena de microfita, começa a bater para frente e para trás, e isso lança uma onda no espaço livre. Antenas de microfitas não são realmente as melhores antenas, mas são realmente convenientes, porque podemos colocá-las em placas de circuito impresso. Isso as torna baratas e fáceis de fabricar. Existem arranjos de antenas, ou arrays. Aqui temos cooperando 4 antenas, umas com as outras. E aqui esse arranjo tem 12 antenas cooperando entre si. Isso é geralmente feito para tornar o arranjo mais diretivo, ou seja, jogar a maior parte da energia em uma direção desejada. Uma única antena tende a espalhar energia em várias direções diferentes. Mas se colocamos vários elementos juntos, várias antenas juntas, podemos tornar esse conjunto mais diretivo. Neste slide, vou mostrar a vocês uma animação que acho que tornará as antenas muito mais intuitivas. E é o que é chamado de mecanismo de separação. Sabemos que as linhas de campo elétrico se estendem de uma carga para outra.
E sabemos que quando injetamos um sinal em uma antena, ok, estamos induzindo correntes de alguma forma. Mas como esses campos elétricos realmente se separam da antena e se tornam uma onda que se propaga no espaço? Então, o que estamos vendo aqui é uma antena dipolo de fio fino. Temos aqui uma antena que tem uma entrada que se conecta a uma fonte de alimentação. E temos um fio saindo e se estendendo para cima, formando um lado da antena, e a outra parte da antena aqui embaixo. Então injetamos o sinal, gerando uma tensão positiva e uma tensão negativa. A tensão positiva injetará cargas positivas e a tensão negativa injetará cargas negativas. O que vocês verão aqui é que ambas as cargas entrarão na antena e se estenderão pelos seus braços e então vão refletir de volta. A carga negativa irá descer pelo lado negativo e a carga positiva irá subir pelo lado positivo. E vamos prestar atenção na linha de campo elétrico que conecta essas duas cargas. Essa linha de campo elétrico se propaga para a direita, mas sempre começa na carga positiva e termina na carga negativa. Agora, quando as cargas positivas e negativas se juntam novamente na entrada da antena, é quando o campo elétrico se conecta e forma o seu próprio loop, de modo que não tenha mais início nem fim. Então esta onda se lança no espaço livre, para propagar livremente. Eu acho que isso é muito parecido com o que acontece quando você está soprando uma bolha de sabão. Então você está segurando uma daquelas pequenas hastes que tem um anel no topo e você está soprando a bolha. Ela fica maior e maior. E então, quando a bolha de sabão se fecha, ela se desprende da haste e a bolha flutua no ar. E algo semelhante acontece aqui com as antenas, quando o campo eletromagnético se lança ao ar livre. E podemos pegar qualquer antena e passar pelo mecanismo de separação. Eu particularmente adoro essa maneira de visualizar como as antenas funcionam e como os campos se separam da antena. Mas antenas reais não têm apenas uma única carga. Nós temos sinais. Então, na verdade, estamos lançando uma série de bolhas a partir de uma antena. E isso deve parecer mais ou menos como mostrado aqui. A última coisa que deixarei aqui com vocês é algo chamado de arranjo de antenas em fase, ou em inglês, phased arrays. Provavelmente, todos vocês já viram essas grandes antenas parabólicas, e para redirecioná-las para algum ponto, precisamos de motores gigantes que precisam mover essa coisa, e isso exige muita energia e é bem lento. Bom, e se você tiver uma antena bem grande, mas quiser redirecioná-la muito, mas muito rapidamente? Bom, para fazer isso, temos de eliminar todas as partes móveis. Então aqui temos um phased array típico, sem partes móveis, mas composto de várias pequenas antenas. Então o que eu fiz aqui? Eu retirei um pequeno conjunto dessas antenas e as estou representando por essas caixas laranjas. Cada uma é uma antena. E eu as estou alimentando com um sinal. Agora, observe o que eu estou fazendo aqui. Tudo o que eu estou fazendo é controlar o atraso dos sinais conforme eles entram em cada uma dessas antenas. Então, apenas controlando esse atraso, eu sou capaz de redirecionar esse feixe. Todas essas pequenas antenas estão agindo como se fosse uma única antena grande, mas eu sou capaz de deslocar o feixe para a direção que eu quero. Agora, como não há peças móveis e tudo o que eu tenho que fazer é controlar o tempo de entrada, posso deslocar o feixe muito rapidamente. Ainda mais legal, eu posso orientar vários feixes ao mesmo tempo. Então, todo esse conceito é chamado de deslocamento de feixe, ou em inglês, beamforming ou beam steering. Isso também está relacionado com como a holografia funciona, o que é bem legal. Esse é o arranjo de antenas.